Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. A semana contou com reunião para definir a agenda de depoimentos dos meses de abril e maio. A Câmara Legislativa em ação para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas. Os deputados distritais destinaram 24 milhões de reais em emendas para um mutirão de cirurgias organizado pelo GDF. Brasília, a capital do empreendedorismo. Vamos conhecer as ações legislativas que ajudaram a cidade a subir 9 colocações no ranking que mede as melhores localidades para se investir. E vamos conhecer o projeto de lei que quer valorizar o talento dos escritores brasilienses. O objetivo é difundir as obras locais entre a população. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de abril, com direito à aprovação de projeto de lei que reajusta a remuneração dos servidores públicos do DF. A semana na Câmara Legislativa foi de boas notícias para os servidores públicos do DF. No dia 4, os deputados distritais aprovaram um reajuste linear para todo o funcionalismo local, na ordem de 18%, parcelado em 3 vezes. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 18 deputados. A primeira parcela, de 6%, será paga em julho deste ano. As outras parcelas, também de 6% cada, serão pagas respectivamente em 2024 e 2025. Vale destacar que, graças a uma emenda do deputado Jorge Viana, as parcelas serão cumulativas, ou seja, irão incidir sobre o valor do salário no momento do ajuste. Além do aumento para os servidores efetivos, os parlamentares também aprovaram o reajuste de 25% para a remuneração dos cargos em comissão do GDF. Embora o reajuste tenha sido aprovado de forma unânime, houve críticas da oposição e mesmo da bancada governista em relação ao percentual repassado. Muitos distritais afirmaram que o valor mal cobre as perdas inflacionárias e que novos ajustes precisarão ser feitos no futuro próximo. Os servidores estão há 8 anos sem reajuste. E o governo está mandando uma proposta que dá 6% de reajuste. A inflação desse mês é praticamente 6%. Portanto, os 6% a inflação desse ano é praticamente 6%. Os 6% que está dando para o ano de 2023, a inflação já comeu. É justo ele dar os 18% para todo mundo? Eu queria deixar bem claro, 18% nem recompõe o índice realmente do IPCA. Isso não é uma recomposição salarial. Eu clamo que esse ajuste não fique nesses 18%. Quando a gente fala de correção monetária, é outra. Então, estão vendendo gato por lebre. É importante deixar isso claro aqui. Eu até faço uma fala em relação até às falas do deputado Chico, o deputado Fábio, o deputado Gabriel. Por quê? Porque, primeiro, falar que está reajustando 18%, deputado Fábio, e só dando 6%, está vendendo gato por lebre. E isso a gente não pode aceitar. A gente está aqui para falar no parlamento e defender as coisas com transparência. Já o líder do governo na CLDF defendeu o reajuste, argumentando que Ibanez Rocha já havia pago a última parcela do aumento concedido pelo governo Agnello, que não havia sido honrada pela gestão Hollenberg. Esse governador ele assumiu um compromisso que os outros governos do PSB, Rodrigo Hollenberg, e o governador Agnello do PT não assumiu com a população em pagar a terceira parcela do reajuste salarial de vocês, servidores públicos. E esse governo assumiu para a folha de pagamento 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma responsabilidade que não era dele, e ele assumiu para poder cumprir com vocês, respeitando o trabalho de cada um dos 110.800 servidores públicos do Distrito Federal. Além do reajuste linear para o GDF, a CLDF também aprovou a reestruturação das carreiras do Tribunal de Contas do DF e da própria Câmara Legislativa, e também dos cargos em comissão da Defensoria Pública Local.
Ainda no dia 4, os parlamentares aprovaram a nomeação de 10 conselheiros tutelares para Arapuanga e Água Quente, sendo 5 profissionais para cada região administrativa. A semana também foi marcada pelo lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com autismo, em sessão solene realizado no último dia 3. De iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa, o lançamento da frente contou com o apoio expresso dos deputados distritais Yolando, Fábio Félix e Max Maciel, além da deputada federal Érica Cocai. No dia 4, houve sessão solene em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril. O evento foi uma iniciativa do deputado Joaquim Roriz Neto e contou com a presença de diversos veículos e profissionais da imprensa local, que aproveitaram a deixa para fazer uma defesa veemente da importância da liberdade de imprensa e do respeito ao trabalho dos jornalistas. A gente precisa trabalhar realmente para criar instrumentos para valorizar o jornalista, isso é verdade. Mas mais importante do que isso, a gente precisa criar instrumentos para proteger a integridade do jornalista. Porque hoje o jornalista ele é perseguido sim, e a gente precisa trabalhar para poder melhorar essas condições. A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa se reuniu na semana passada para reorganizar a agenda e os próximos depoimentos. Os destaques são os convites de comparecimento dos generais do Exército Augusto Heleno e Gustavo Henrique Dutra, além de convocações de supostos financiadores dos atos de vandalismo praticados em Brasília nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano. A programação de depoimentos do mês de abril é, no dia 13, o empresário Joveci Xavier de Andrade, no dia 19, o também empresário Adalto Lúcio de Mesquita e no dia 27 de abril, a coronel da Polícia Militar do DF, Cíntia Queiroz de Castro. Em maio, os depoimentos são, no dia 4, do general Augusto Heleno, no dia 11, o coronel da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, e no dia 18, o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Já no dia 25 de maio, o cacique José Acácio Chavante, líder indígena de movimentos políticos. Em pouco mais de um mês de atividades, a CPI já ouviu 5 autoridades. A comissão tem prazo de 180 dias de funcionamento, podendo ser prorrogada por mais 90 dias. O ajudante de pedreiro João Marques sofre há mais de um ano com o problema de catarata e reclama que a lesão nos olhos atrapalha sua qualidade de vida e desempenho no trabalho. Atrapalha a enxergar, levantar uma parede, já não enxergo normal quando tinha com os 2 olhos. A um prego também, a bater o martelo no prego. Para mim, eu já acertei o dedo várias vezes por causa de um olho só. Então a catarata ela atrapalha muito, principalmente a ler, que é... Para mim ver um ônibus hoje tem que estar bem perto de mim para poder ver. Seu João é uma das 32 mil pessoas que aguardam por uma cirurgia eletiva nos hospitais públicos do DF. E é por isso que a Câmara Legislativa está garantindo neste ano 24 milhões de reais destinados à Secretaria de Saúde para tentar reduzir o tamanho dessa fila de espera. O valor corresponde a R$1 milhão de emenda por cada deputado distrital. Todos foram unânimes em fazer parte desse projeto que vai contribuir para a melhoria da saúde pública no DF. O presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, destacou a importância dessa atuação em conjunto. A saúde pública do Distrito Federal vive uma crise há muitos e muitos anos. E o governo tem tentado, nesses últimos 4, 5 anos, pelo menos minimizar. Então, uma ideia iniciada pelo governador Ibanez Rocha e depois colocada em prática pela governadora, então em exercício, Celina Leão, fez com que houvesse uma força-tarefa entre o Executivo e o Legislativo e buscássemos aí recursos necessários para poder ajudar essas pessoas e poder minimizar o sofrimento delas. Então, foram colocados 24 milhões inicialmente, 1 milhão de cada deputado, para que a gente pudesse dar a nossa contribuição. A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florencio, explica que muitos fatores levaram ao aumento da fila de espera por cirurgias, mas o principal deles foi a falta de equipes de anestesiologistas. Na recomposição da força de trabalho da anestesiologia, nós chamamos do concurso todos os aprovados. Foram 124 anestesiologistas aprovados, porém, não existe uma adesão
como nós esperamos, como nós gostaríamos e precisamos. Apenas 38 aderiram, dos 124. E dos 38 que tomaram posse, 5 já saíram, ou seja, em menos de um mês. Então, isso demonstra que a Secretaria de Saúde já tentou o contrato temporário, já tentou e fez um concurso, mas a ampliação de carga horária, já ampliamos toda a carga horária para que a gente realizasse e realize dentro da rede. Não havendo essa adesão, nós partimos para a complementariedade. Para resolver a falta de mão de obra na rede pública, a Secretaria de Saúde vai estabelecer parcerias com a rede privada para realizar as cirurgias. De acordo com a gestora, foram elencadas 7 especialidades prioritárias para um primeiro atendimento, que incluem oftalmologia, ortopedia e urologia. Lucilene afirma que os atendimentos já devem começar no mês de abril e conta que o recurso destinado pela CLDF será fundamental para fazer a fila de cirurgias andar. Foi uma demonstração de união em prol da saúde da população do Distrito Federal. Nós temos os 24 milhões, cada deputado aportando 1 milhão, mais o recurso que vem pelo Programa Nacional de Enfrentamento das Filas de Cirurgias, Exames e Consultas do Ministério da Saúde, que nós vamos ser contemplados com 8 milhões e 700. No início da pandemia, uma incerteza tomou conta do mundo dos negócios. Mas, em vez de retrair o investimento, este empresário de Brasília expandiu suas atividades. Engenheiro civil de formação, ele já era proprietário de uma empresa de estrutura metálica e de um bar na Asa Norte, quando resolveu abrir uma rede de academia funcional. E veio aquele susto, né? Ninguém sabia de nada, acho que ninguém do planeta sabia o que fazer naquele momento. E foi um momento de frieza da minha parte. Meu sócio, inclusive, me ligou bem quando viu as reportagens e tal, e me perguntou, e agora, Mafra? O que a gente faz? Falei, cara, agora é hora da gente ter tranquilidade e da gente entender que, para alguns, é tragédia e para outros é oportunidade. E foi aí que a gente mudou algumas estratégias e sentiu que aquele era um momento de empreender mais ainda, de crescer mais ainda. E foi quando, resumidamente, a gente saiu no início da pandemia com 1 unidade e 150 alunos para 5 unidades hoje e 1.500 alunos. Flávio é um exemplo de empreendedor que encontra no Distrito Federal uma das melhores regiões do Brasil para abrir e manter negócios. Para ele, a capital tem uma vantagem competitiva por ser sede dos poderes e abrigar servidores públicos. Então, o que propiciou dar andamento e dar continuidade no negócio e não fechar as portas foi exatamente a condição financeira e a crença que o brasiliense tem de que tudo vai dar certo, né? Até por conta da estabilidade também, vamos ser mais sinceros. A estabilidade que muitos profissionais de Brasília têm por conta do servidor público, né, do serviço público aqui em Brasília. De acordo com o Índice de Concorrência dos Municípios, elaborado pelo Ministério da Fazenda, Brasília é um dos 5 melhores ambientes de negócios do país. Em 2022, Brasília passou da 14ª colocação para o 5º lugar. No Centro-Oeste, a capital federal já é a primeira colocada. Defensora do empreendedorismo e do setor produtivo na CLDF, a deputada Paula Belmonte comemora o resultado. Eu digo que a melhor política pública que se pode fazer é dar autonomia financeira para o cidadão e para a cidadã. Hoje nós temos ainda, infelizmente, um número grande de pessoas que estão desempregadas e quando a gente fala de geração de empresas, nós estamos falando de geração de renda. E para nós é uma alegria. Mas a parlamentar também defende mais avanços. Precisamos avançar mais, principalmente numa cidade que é uma cidade que tem uma cultura de que as pessoas querem servir o serviço público, que é algo muito importante para a nossa sociedade, mas nós precisamos fazer com que as pessoas tenham autonomia financeira. E Brasília, se colocando nesse lugar, ela começa também a atrair os olhos do investidor. As políticas públicas voltadas às empresas de logísticas contribuíram para que Brasília subisse no ranking.
Uma das medidas para alcançar este resultado foi um decreto que altera o ICMS. Em nota, o secretário de Fazenda, José Feitosa, explicou que a norma institui regime especial para o setor, facilitando o trabalho de quem já atua ou quer se instalar no Distrito Federal. Também permitiu que as empresas do segmento recolham tributo após a venda e não imediatamente a entrada dos produtos para armazenamento no DF. A Câmara Legislativa também teve um papel importante para qualificar o ambiente de negócios no DF. A CLDF foi responsável por criar o Complexo de Exportação e Logística do Distrito Federal, por meio de lei aprovada em 2021. O Distrito Federal ele tem uma localização muito própria dentro do Brasil. Aonde nós estivermos, onde estamos aqui, em qualquer lugar, para o norte do país ou para o sul do país, nós estamos no centro. Então isso faz com que nós podemos estar escoando mercadorias aqui. Precisamos avançar, o GDF tem uma lei, aqui o Distrito Federal tem uma lei, mas o GDF precisa querer, né? Como Poder Legislativo, nós já entregamos a contribuição para toda a população, a possibilidade de realmente incentivar, trazer empresas aqui que façam esse escoamento de mercadoria, esse transporte mais próximo. Precisamos investir nas nossas estradas, mas o GDF precisa, o governo do Distrito Federal precisa agora colocar a mão na massa e regulamentar. Apesar dos obstáculos, como a burocracia dos órgãos públicos, o sentimento de Flávio é que a capital é o melhor lugar para se investir. E já sofri demais com isso, com essa morosidade, com burocracia. E hoje eu percebo, e alguns governantes ajudaram muito com isso, né? Alguns governantes que passaram pelo nosso governo, e hoje é muito mais fácil. Hoje é muito fácil abrir uma empresa, é muito fácil você ter acesso ao governo, é muito fácil você conseguir financiamento, se você andar dentro da linha do trem certinha, você consegue financiamentos, incentivos para que você consiga investir no seu negócio. Então sim, a gente acredita na cidade de Brasília, em empreender aqui, e não saímos daqui ainda para empreender, por conta de confiar muito que aqui é o melhor lugar. Já a deputada Paula Belmonte considera que o Distrito Federal pode melhorar ainda mais o ambiente de negócios e chegar ao primeiro lugar com a atualização do sistema de tributação simplificada. Temos uma discussão nacional e que é importante, a gente tem ido lá na Câmara Federal para que a gente possa fazer a pressão, é o reajuste do Simples Nacional. Faz 16 anos que essa alíquota não aumenta, então as pessoas acabam indo para a informalidade e que nós precisamos mostrar que essas pessoas podem continuar na formalidade, elas podem gerar emprego, que Brasília será a capital do empreendedorismo do nosso país. Transformar o conhecimento, percepções e sentimentos em narrativas escritas. Essa é a missão do escritor. Mas para colocar isso no papel é necessário um olhar diferenciado sobre o mundo, e especialmente sobre a própria realidade. Este é o tema de um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa. O objetivo é valorizar os escritores brasilienses e incentivar a difusão das obras literárias da região. De iniciativa do deputado Ricardo Vale, o projeto inclui os autores que moram no Distrito Federal ou se identificam com a capital da República. Neste caso, as obras deverão retratar personagens, cenários e culturas de Brasília. A produção literária no Distrito Federal é muito grande. Aqui nós temos excelentes escritores e escritoras, e o que a gente quer com esse projeto é permitir que esses autores, essas autoras possam mostrar o seu trabalho, ampliar pelas escolas, pelas universidades, pelas bibliotecas do Distrito Federal, essa produção para que mais pessoas tenham acesso e que eles também possam mostrar o seu trabalho. Na proposta, as bibliotecas também terão sua importância para difundir os autores locais. A ideia é criar estantes reservadas e promover palestras e contação de histórias. Outra sugestão é estimular a formação de jovens escritores. A gente espera que a partir dessa lei, as bibliotecas possam colocar esses livros, essas obras em todas as bibliotecas do Distrito Federal, justamente para que o nosso acervo, a nossa produção literária possa chegar em todas as cidades, em todas as comunidades, para todos os leitores. A gente quer, inclusive, que com isso a gente incentive que mais jovens, que mais pessoas se tornem
autores se tornem escritores e escritoras aqui no Distrito Federal. Os escritores de Brasília enfrentam uma série de dificuldades para publicarem uma obra literária. São problemas como falta de recursos, acesso às editoras e venda e distribuição de livros. O que esse projeto de lei quer é aproximar os autores locais dos frequentadores das bibliotecas do DF. A ideia nasceu a partir de um grupo da Academia Gamense de Letras. Escritores experientes, na era dos influenciadores digitais, eles querem resgatar o papel da escrita como expressão da cultura regional. Tem escritores, inclusive, que nem publicam, porque o custo é alto e eles não têm como colocar esses livros no mercado do Distrito Federal. A gente entende que tem pouco material literário de escritores do DF e também tratando das características da região. A gente sente que os escritores ficam um pouco desmotivados e a gente resolveu fazer esse projeto para incentivar, para valorizar os escritores do Distrito Federal, bem como para ter mais obras literárias, né, aumentar a oferta de obras literárias nas bibliotecas públicas, nas escolas, etc. O poder público também vai ter a função de incentivar a produção de livros. O texto prevê que pelo menos 10% das aquisições literárias deverão ser de obras de escritores cadastrados no programa. A valorização incentiva os escritores a produzir mais. O escoamento vai se dar de uma forma bem ampla e restrita. Por exemplo, 10% do que você produzir, que você produz, vai ser dos escritores da cidade, da região. Ou seja, vai fazer com que os escritores tenham incentivo de fazer escoar sua produção. Se ele já reside no Distrito Federal, ele já faz parte. Se ele não reside, ele tem que ter alguma identificação com as suas obras, ou nas suas obras, falar um pouco sobre personagens, sobre cultura, sobre alguma coisa que identifique o Distrito Federal. Então, aí ele está incluso e pode fazer parte desse projeto. Mas, afinal, todo mundo pode ser escritor? De acordo com os escritores do Gama, a proposta vai garantir ainda a qualidade da produção literária. Quanto mais livros de várias modalidades tiver sobre essa região, melhor, porque esse pertencimento de cada um, e principalmente do jovem, com a sua região, nós acreditamos que é importante para o desenvolvimento. Só vai fazer parte, né, só vai ser abraçado por essa lei os livros que tiverem qualidade literária, bem como valorização do nosso idioma. Então, eu acho que essa questão de livros de má qualidade, nesse projeto não vai acontecer. O presidente da Academia Gamense ressalta o ofício do escritor como uma ferramenta contra o preconceito e a desinformação, e a favor de uma formação civilizatória, democrática e humana. Nós passamos por um momento muito difícil da sociedade, e esse momento muito difícil, que esse fantasma do extremismo, que não cabe em lugar nenhum, ou seja de direita, seja de esquerda, e a culpa exclusiva foi da nossa sociedade, que não incentivou, não mostrou o lado ruim e perverso do extremo. E com isso, nós adentrando na escola, o debate vai acontecer em torno desses livros, e esse livro vai fomentar uma discussão que vai gerar, talvez, novos segmentos da sociedade que pensam no bem comum, da paz, da não violência, da não arma, como está acontecendo agora, esse fantasma que se estabeleceu, que ainda está por aí, e nós precisamos destruir isso na raiz. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.